Cordiais saudações a todas as pessoas que nos assistem. Sejam todos bem-vindos à nossa escola EGPA. O Governo do Estado do Pará, através da sua Escola de Governança Pública do Estado, promove mais uma aula aberta, cumprindo a sua missão institucional em promover, através da educação, o fomento da prevenção à saúde. Hoje, 30 de novembro, simbolicamente encerramos o mês de referência de conscientização sobre a saúde do homem. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, dirigida à sociedade, em especial aos homens, para a conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase, é claro, na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vamos iniciar assistindo um vídeo. Este material didático é de um curso de especialização promovido pelo UNASUS, mas se comunica diretamente com a sociedade, diretamente com todos os homens, pois faz uma breve abordagem sobre a masculinidade e suas interferências na promoção da saúde do homem e na prevenção de doenças e agravos. Vamos assistir. No ano que o SUS fez 21 anos, o Ministério da Saúde deu um presente à população. Estabeleceu uma política para diminuir os danos e aos homens prometeu mais atenção, incluindo como parte dos planos resolver um problema que vem desde a criação. Mas então você pode perguntar, qual o motivo dessa atenção especial? Pois não sei se você já conseguiu reparar que a nossa cultura tem mais de um problema social. Mas nada é tão difícil de acabar do que uma má herança cultural. Essa herança vem de berço, e a postura masculina é sempre desaforada. Se estou de pé, estou estável. Ir no posto de saúde é uma ideia pirada. Mas na verdade, prevenir é um bem imensurável, pois o homem de verdade preserva a vida e deve fazer de tudo para se manter saudável. Seu Zezinho tem 56 anos e não gosta de ir ao médico. Vive dizendo que quem procura acha e o posto de saúde ele nem passa perto. Quando vê seu neto chorando, sempre fala: homem que é homem não chora, seja esperto. Dor acostumada não se sente, se cala. Dona Ana contou para a agente de saúde que seu marido vive sentindo dores calado. Passa por dor de cabeça e no peito, na quietude, pois não gosta de ser regulado. Os filhos insistem. Temos que tomar uma atitude, mas seu Zezinho diz que não sai de casa nem mesmo amarrado. Depois de não aguentar as dores no coração, o posto de saúde ele teve que encarar. O médico examinou, orientou e passou medicação. Zezinho agora vive bem e sua mulher voltou a se alegrar. No posto, seu Zezinho aprendeu que é prevenção. Esse casal amado juntinho vai se cuidar. Por isso o SUS cuida da saúde do homem frequentemente. Pensa no acesso e no acolhimento, passando pela promoção da saúde e prevenção de acidentes. Hoje seu Zezinho já tem outro depoimento. Ele conta para todo mundo que masculinidade não é coisa que se alimente, pois homem que é homem frequenta o posto sem constrangimento.
Bem, dou as boas-vindas ao nosso querido professor Dr. Marcos Queiroz, médico referência nacional e internacional no tratamento do câncer de próstata, professor da disciplina de Urologia na Universidade Federal do Pará, urologista-chefe do MD Instituto do Casal. Hoje, Dr. Marcos vai nos falar sobre os caminhos para a saúde plena do homem. E como digo, Dr. Marcos é ouro da casa, é nosso conterrâneo paraense. O Dr. Marcos, seja bem-vindo à nossa escola e fique à vontade para nos conscientizar e refletir sobre os cuidados da nossa saúde. De antemão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar desse momento ímpar em nossa escola. Bom, Renan, uma honra estar aqui com vocês, estar transmitindo esse ensinamento do Estado. E eu queria começar falando do Novembro Azul, de como começou o Novembro Azul. Eu acho importante as pessoas entenderem o porquê começou e por que se fala muito do câncer na próstata. Porque foi exatamente com isso. 2 médicos, Travis Garrone e Luke Slattery, em Melbourne, na Austrália, perceberam que estava aumentando a detecção de casos de câncer de próstata na região dele, na época de 2003, na Austrália. E eles criaram a campanha que chama Movember, hoje no mundo todo, e deixaram o bigode crescer, o mustache, né, aquele bigodinho, que é o símbolo da campanha até hoje, e porque estavam aumentando os casos de câncer na próstata e eles viram que os homens não iam fazer o exame antes de ter sintomas e não tinham esse hábito de ir no médico antes de ter sintomas. Então eles chamaram a atenção para que fosse feito um rastreio do câncer na próstata nessa época. Essa campanha gerou um movimento muito grande na região e depois foi estendendo para o mundo todo e chegou no Brasil em 2008, com o Instituto Lado a Lado, junto com a Sociedade Brasileira de Urologia, colocaram o nome da campanha no Brasil de Novembro Azul, para chamada de atenção para o rastreamento do câncer de próstata nos homens. Interessante, professor, muito interessante. O Movember, né? Essa movimentação de 2003 até hoje. Professor, após esse breve histórico da origem deste movimento, nos fale deste contexto atual, né? Em uma geração com tanto acesso à informação, porém com tanta dificuldade na interpretação correta da importância dos fatos. Mas antes, vamos assistir um vídeo justamente para provocar nossas reflexões.
E a partir de 2008, a gente tem visto uma evolução no discurso e no chamamento dos homens, evoluindo isso muito mais para a saúde masculina, não só para o câncer na próstata. Hoje a gente fala na campanha, inclusive o Movimento Mundial Movember, ele fala muito de qualidade de vida. Se você vê a chamada do movimento nos dias de hoje, é o indivíduo fazendo atividade física, o indivíduo, um filme de um indivíduo mudando a qualidade de vida dele, colocando atividades mais saudáveis, mudando a alimentação dele. E é por isso que é muito importante essa nossa conversa sobre a saúde masculina, que hoje a gente fala no mês de novembro, muito mais de saúde, como você muda a sua saúde para que você não venha a adoecer do que de doenças, não só do câncer na próstata, mas de conscientizar o indivíduo que ele precisa mudar o comportamento dele para ser saudável. Professor, nos fale sobre a concepção de saúde e doença e o cuidado em saúde. É interessante que o conceito matriz, 1947, a Organização Mundial de Saúde definiu saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Porém, estamos em 2023 e me parece que ainda não entendemos e realmente praticamos tal conceito. Mas antes da sua resposta, das suas considerações, vamos assistir mais um vídeo para tentarmos, e fazer uma conexão com as suas considerações. O que é saúde? Como podemos definir saúde? Qual é o conceito de saúde? Bom, toda vez que falamos em saúde, pensamos nesse conceito como ausência de doença, pelo menos a maioria das vezes, certo? Mas talvez não seja bem assim. Ter saúde não é só estar livre de alguma doença, de alguma infecção ou alguma dor. Ter saúde é desfrutar de um bem-estar físico e psicológico. Então vou considerar saúde não como ausência de doença, mas como o gozo das plenas atividades humanas. O conceito de saúde como o contrário de doença ou simplesmente como seu oposto não será considerado aqui. Gostaria de falar também sobre algo da nossa cultura. Estamos muito mais acostumados a remediar do que prevenir. Isso talvez reforça o conceito de saúde como ausência de doença, pois só pensamos em saúde quando estamos doentes. Essa com certeza não é uma atitude muito saudável. Chegar ao ponto de ter que usar o remédio, ou seja, remediar, pode não ser tão saudável assim. Deveríamos adquirir uma cultura de prevenção. Não que isto não venha acontecendo com as pessoas, já que não se pensa em prevenção em boa parte dos casos. Verdade, muitas pessoas já pensam assim, que prevenção é fundamental para um bem-estar físico e psicológico. Esse fato de nossa cultura de associarmos saúde à ausência de doença pode nos levar a costumes que com certeza todo mundo já conhece ou ouviu falar: a automedicação e a autoprescrição, em que foi tratado aqui em outros artigos falando sobre efeitos colaterais de analgésico, de pirona, paracetamol e dos antibióticos. Se tratamos, então, saúde como bem-estar físico e psicológico, não podemos de falar em uma coisa: alimentação. Sim, uma boa dieta alimentar é a base de uma boa saúde. Aquele ditado que diz nós somos aquilo que comemos é pura bioquímica, é pura biologia. Afinal, é nos alimentos que estão os blocos essenciais para a construção de novas estruturas. Se você se alimenta de coxinha, suas proteínas que compõem o seu corpo vão ser tiradas desta sua alimentação. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte: o rato ratifica o queijo. É bastante antigo, mas é bastante sábio e reafirma a frase que nós somos feitos daquilo que comemos. Os chineses, aliás, têm um pensamento bastante diferente da cultura ocidental, pelo menos aqui estamos acostumados, na maioria das vezes. É tradicional por lá tratar o corpo para que ele fique livre de doenças. Tem uma regra da alimentação chinesa que diz que um prato saudável tem 5 cores e 5 sabores.
Um prato com as cores branco, preto, vermelho, verde, amarelo e com sabores salgado, doce, azedo, amargo e picante é um poderoso aliado de uma vida saudável. Aliado à constância, isso é bem verdade, né? Não estou dizendo aqui para você usar a metodologia chinesa e mudar totalmente seus hábitos, mas sim pegar a lição questionando. A variedade constante em uma alimentação é muito importante para manter o corpo e a alma sadios. Outra parte importante na manutenção de um bem-estar físico e mental é em relação ao sedentarismo, mas isso já vai ser assunto para outro artigo. Nos próximos vou falar também dos tipos de alimentos, afinal não basta uma alimentação diversificada se as escolhas não forem bem feitas, segundo determinados critérios como qualidade e origem dos alimentos. Bem, resumindo o conceito de saúde, saúde é bem-estar físico, mental, social e cultural. O desenvolvimento pleno dessas capacidades nos levam inevitavelmente ao exercício de uma vida saudável. E aí, o que você achou? Deixe nos comentários a sua opinião. Se você gostou, se inscreva em nosso canal, deixe um like e eu vou ficando por aqui. Até mais. Então, falando nesse conceito de mudança e de qualidade de vida, a gente chega no conceito de saúde. O conceito de saúde, desde 1943, é o completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doença. Então, quando a gente fala isso, a gente pensa que o Novembro Azul hoje ele se tornou uma campanha educativa. Ele uniu a educação para prevenção e ensino de qualidade de vida, né? Você vê que mudou do início da campanha, que era chamando muito, direcionado para o câncer na próstata, para uma campanha educativa, de chamar o homem para esse cuidado com a saúde dele, visto que até nos dias de hoje o homem ainda não tem esse cuidado de ir no médico sem sintomas. Além do dado do conceito de saúde, a gente vai falar agora da mudança demográfica e do envelhecimento populacional que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. As pessoas estão indo mais longe em idade. Você vê que se a gente falar aqui de 1900, a nossa idade média era de 33 anos. Você fala nos dias de hoje, 2014 já era 75 anos. E está acontecendo também que a taxa de fecundidade está diminuindo. Então, a população está envelhecendo. Nós esperamos, em dados do IBGE, que no ano de 2050 tenham quase 73 milhões de pessoas no Brasil com mais de 60 anos. Então, se a gente não se preocupar, não ensinar as pessoas em ter um envelhecimento ativo, e ser saudável no seu envelhecimento, vamos ter muitos problemas lá na frente para ter saúde pública para as pessoas doentes. É muito mais fácil você fazer a prevenção, fazer a educação com qualidade para que as pessoas sejam saudáveis do que esperar que as pessoas adoeçam para fazer esse tratamento secundário e terciário de saúde, que é muito mais caro. Novembro é o mês da conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata. O objetivo é chamar a atenção dos homens para a necessidade de fazer exames preventivos. Também um alerta para que os homens deixem o preconceito de lado para dar mais atenção à saúde. O câncer de próstata atinge cerca de 65 mil brasileiros a cada ano e é responsável por mais de 13% das mortes a cada 100 mil homens com essa doença. O preconceito ainda é o grande vilão dos homens no combate ao câncer de próstata. Quem resiste ao exame preventivo reduz as chances de diagnóstico precoce e, consequentemente, prejudica o processo de cura. Quanto mais cedo a doença for descoberta, maiores são as possibilidades de vencê-la. O que é próstata? É uma glândula do sistema reprodutor masculino localizada abaixo da bexiga e sua principal função, juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma. Na fase final, o câncer de próstata não apresenta sintomas, e quando alguns sinais começam a aparecer,
cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina ou no sêmen. Fatores de risco: histórico familiar de câncer de próstata, como pai, irmão e tio. Obesidade. Por preconceito, muitos homens ainda deixam de fazer o exame de toque retal e se expõem aos riscos da doença. Superar o preconceito e fazer o exame passa a ter muito mais valor quando o que está em jogo é a saúde e a qualidade de vida. O exame de toque retal, o exame de sangue específico e a ultrassonografia do abdômen e da próstata são os exames indicados para a prevenção do câncer de próstata e demonstra o cuidado do homem com sua saúde e integridade. Para a doença localizada, que só atingiu a próstata e não se espalhou para outros órgãos, a cirurgia, a radioterapia e até mesmo a observação vigilante podem ser oferecidos. Para a doença localmente avançada, a radioterapia ou cirurgia em combinação com um tratamento hormonal têm sido utilizados. Para a doença metastática, quando o tumor já se espalhou para outras partes do corpo, o tratamento mais indicado é a terapia hormonal. A escolha do tratamento mais adequado deve ser individualizada e definida após médico e paciente discutirem os riscos e benefícios de cada um. As consultas ao médico devem ocorrer anualmente, a partir dos 45 anos de idade. A necessidade dos exames é maior conforme o aumento da idade. O câncer de próstata, se tratado no início, tem amplas possibilidades de cura. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais e com menos gordura, principalmente as de origem animal, ajuda a diminuir o risco de câncer. Hábitos saudáveis também são recomendados, como fazer no mínimo 30 minutos diários de atividade física, manter o peso adequado à altura, identificar e tratar adequadamente a hipertensão, diabetes e problemas de colesterol, diminuir o consumo de álcool e não fumar. Não sente em cima do seu problema. Resolva. É interessante, né, professor, que tudo está conectado. Nos fale agora, por favor, da importância da qualidade de vida, tanto para prevenir qualquer doença, né, já que você falou nesse contexto geral, caso venhamos a ser comedidos, como bons hábitos podem acelerar o tratamento e a cura. Mas antes da sua resposta, vamos assistir mais um videozinho para fazer aquela provocação. Então, quando você fala do conceito de saúde, que é o bem-estar biopsicossocial, você fala de qualidade de vida. Se nós formos para o questionário da OMS, que fala de qualidade de vida, são 100 questões, vários domínios, que falam desde segurança
do bem-estar no trabalho, do bem-estar em casa, do emocional, da espiritualidade que você tem que desenvolver. E isso está envolvido diretamente com sua saúde. Se a gente pensar saúde hoje, é tudo que você vê à nossa volta. É o que você respira, é o que você consome, é o cigarro, o que você bebe. Então, isso tudo está relacionado com a sua saúde e vai trazer benefícios ou malefícios lá na frente. Então, o indivíduo tem que saber que tudo que acontece com ele está relacionado à saúde e que vai causar doenças ou causar saúde para ele no envelhecimento. E aí entra a qualidade de vida que ele precisa desenvolver. Dentre os tópicos de qualidade de vida está o domínio psicológico, que é como você comporta, como você interpreta o ambiente que você transita. Como eu me comporto no trabalho, eu tenho um estresse negativo, isso vai prejudicar a minha saúde. E o que a gente pode citar também é o cuidado nas informações que a gente pega em rede social, em internet. Às vezes levam até a desinformação, porque são informações errôneas, são informações alarmantes demais, que geram medo e geram até um prejuízo psicológico, de ansiedade, de depressão que as pessoas estão desenvolvendo hoje. E essa busca da consulta urológica é justamente para isso, para ter a importância deste exame em um determinado período, né? E desmistificar um conceito equivocado que se tem desse exame a partir de determinada data. Eu acho que agora a gente podia falar de urologia mesmo, né? E até agora a gente fez um geralzão, né? Aí a gente fala um pouco de urologia, de envelhecimento populacional, eu já falei. Que não é uma doença nova, mas o tratamento seguro e é acessível hoje a todos. No mundo, né? Mas era para ser. Era para ser. Então, bora falar um pouquinho das doenças da próstata. Falar um pouquinho falando um pouquinho ainda do envelhecimento ativo, que a gente conversou ainda agora, você tem que se preocupar com alguns tópicos antes da gente começar a entrar nos problemas urológicos do homem. Controle e prevenção de doenças crônicas, né? Quando a gente fala isso, você pensa principalmente no diabetes, na pressão alta. A gente fala que a doença cardiovascular é a doença que mais mata os homens em qualquer lugar, e 400 mil óbitos em doenças cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, e 100 mil óbitos em AVC. Então, mata muito mais do que o câncer de próstata, que são 16 mil óbitos ano. Então, você tem que falar disso no Novembro Azul, já que a gente está falando da saúde do homem. Controle do diabetes, esse também é um mês do diabetes. Controle de obesidade, a qualidade do seu sono. Se você tem dormido bem, ou se você acorda no meio da noite com falta de ar, se você tem apneia do sono, isso precisa ser visto, que isso vai interferir na sua saúde. Se você tem acesso à atividade física, lembrando que a atividade física é um movimento, você precisa ter exercício físico para ter saúde, obrigatório em qualquer idade. O controle de obesidade, a gente sabe que 30% da população está obesa e não se preocupa com isso, está sedentária. Então não adianta eu ir no urologista, eu saí do consultório agora, o indivíduo obeso, que não cabia na cadeira. Então não adianta você ir só fazer o seu PSA, fazer o exame de toque, achar que está tudo normal e que acabou o Novembro Azul ali. Não, o Novembro Azul é justamente para chamada de atenção da saúde, que você precisa ajustar todas essas interfaces da sua saúde.
Então tem que ir na nutricionista, tem que começar a atividade física, tem que ir num cardiologista. Então, controle de obesidade, controle do estresse negativo. O estresse negativo é aquele indivíduo que traz tudo para o lado negativo do dia a dia dele. E eu digo que as pessoas têm muito mais esses pensamentos negativos do que pensamentos positivos. E isso interfere na saúde. Tá? Uma evolução emocional precisa ser desenvolvida. Controle de ansiedade, controle de depressão, reposição hormonal é uma coisa que a gente vê no Novembro Azul, porque os indivíduos que vêm para a gente são indivíduos que já têm um déficit hormonal, então isso já é avaliado também no Novembro Azul. Esses são os tópicos que a gente precisa avaliar para entrar nas doenças da próstata. Doutor Marcos, nos diga, nos provoque, né, enquanto professor e médico, falando sobre este medo do exame, pois ainda é preciso desmistificar este entrave, pois os dados mostram que o impacto, esses números que estão aí, eles são provocados pela informação distorcida, que gera o receio, preconceito. Você concorda com esta colocação? Só que antes vamos assistir este vídeo, o medo do exame. Já que a gente deu um apanhado geral de qualidade de vida, de saúde plena, de envelhecimento ativo, agora a gente vai falar um pouquinho das doenças que acometem a próstata. Né? O câncer na próstata, ele é um tumor muito prevalente no homem, é o segundo tumor que acomete os homens, depois do câncer de pele, não melanoma. E dados do INCA e do governo, do Ministério da Saúde, são 70 mil casos novos ano estimados e 68 mil casos no ano passado e estimado esse número para até 2025. Então, estabilizou o número de casos de câncer de próstata e a população
está envelhecendo. Então, é um tumor que precisa ser visto, precisa ser detectado antes. Por isso que é importante o rastreio do câncer de próstata. O que é rastreio? É importante definir rastreamento de detecção precoce de doenças. Rastreamento é você ir no médico sem nenhum sintoma, como as mulheres vão desde a adolescência no ginecologista. O homem não tem esse hábito. Então, o rastreamento é para você ir sem sintomas, fazer os exames e ver se tem algum problema. Porque o câncer na próstata, ele tem um crescimento lento e quando ele dá algum sintoma, pode não ter mais como fazer um tratamento curativo na próstata. Ele pode já ter saído da próstata, o osso já está muito grande localmente. Então, o rastreio é justamente para você detectar os tumores no início, que a chance de cura é muito maior. Além do câncer na próstata, existe a hiperplasia prostática benigna, que é muito mais comum que o câncer de próstata, que é o aumento da próstata, a mudança tecidual, causando uma obstrução da uretra. A gente sabe que a próstata ela é uma parte da uretra masculina. Logo após a bexiga, você tem a uretra prostática, que passa dentro da próstata. Então, se a próstata aumenta de tamanho, ela obstrui a luz da uretra e o indivíduo começa a ter um problema para urinar. O jato miccional começa a ficar mais fraco, você vai mais vezes no banheiro, à noite acorda mais vezes para ir no banheiro, você tem sintomas de armazenamento e esvaziamento. A bexiga fica mais hiperativa, que a gente chama, você começa a ir mais no banheiro, às vezes chegando até a não conseguir urinar e ter que passar uma sonda vesical de alívio que a gente usa nas unidades de emergência, certo? Então isso é muito mais comum na hiperplasia prostática benigna. O câncer na próstata, ele geralmente não cursa com esses sintomas. Quando ele dá algum sintoma, já é um estadio avançado. Agora, podem estar as duas coisas associadas. O indivíduo pode ter hiperplasia prostática benigna e, na hora da avaliação, também ter um câncer na próstata. Então, são duas patologias que são investigadas e são orientadas durante a consulta do Novembro Azul. A gente fala um pouquinho também do exame da próstata, né, que é muito falado e as pessoas fazem até brincadeira. Uma turma de humoristas fez até um vídeo que acaba, na minha opinião, até afastando mais o homem do exame do que trazendo o homem para o exame. A maioria das vezes, o exame da próstata digital, ele é muito rápido. Veja que a mulher vai no ginecologista todo ano fazer um exame especular, que coloca um instrumento dentro e a mulher vai todo ano sem nenhum problema. Então, o homem precisa fazer, basicamente, o exame de PSA e o exame de toque digital da próstata para fazer a primeira avaliação prostática. E isso não tem nenhum problema. É um exame indolor, muito rápido de ser feito e que não gera nenhum problema para o homem. E depois que você tem uma confiança no seu urologista, isso é muito natural, é um exame físico. Quando você está com dor no abdômen, você vai fazer a palpação do abdômen na área que está doendo. Se a gente quer ver a próstata, você pega na próstata. Então é um exame simples de ser feito e que traz muitos dados para o médico experiente que está fazendo o exame. Os fatores de risco para o câncer de próstata, eles estão, claro, a idade é uma doença do envelhecimento masculino, principalmente após os 67 anos, essa incidência é maior. A idade que é necessário iniciar o rastreamento é 50 anos pela Sociedade Brasileira de Urologia. Se esse indivíduo tiver história familiar, como o pai ou irmão com câncer de próstata, ele tem que começar aos 45 anos. E se ele for da raça negra, também é indicado começar um pouquinho antes, de 45 anos. Tá? O estilo de vida também está relacionado com o aumento do câncer, a obesidade está relacionada
rastreamento do câncer e câncer mais agressivo em indivíduos obesos. As vantagens de você fazer o rastreamento, a gente começou a falar aqui, que é você aumentar a detecção num momento inicial da doença, em que você consegue curar a doença, reduz a incidência de metástases pela doença que você vai tratar antes, melhora as chances de cura. Então, se esse indivíduo, no exame inicial dele, é detectado algum nódulo na próstata, ou algum aumento no PSA, ele tem uma investigação a mais, né? Às vezes uma biópsia da próstata é necessária para fazer esse diagnóstico. E os tratamentos na fase iniciais são diferentes dos tratamentos realizados numa fase mais avançada. Na fase inicial você tem como fazer a cirurgia para a retirada da próstata, que aí pode ser robótica, pode ser videolaparoscópica, você pode fazer a radioterapia, a depender do desejo do paciente, do tipo de tumor, da clínica do paciente. Se a doença é detectada num estadio mais avançado, câncer na próstata, aí você já vai começar com hormonioterapia, com quimioterapia, ou seja, são diferentes. Por isso que é importante a gente tentar detectar as doenças no início. O PSA, que é muito falado para avaliação da próstata, é uma proteína produzida na próstata, certo? É um antígeno prostático específico. Então, ele não é específico para câncer, ele não está aumentado só quando o indivíduo tem um câncer na próstata. Ele está aumentado quando a próstata é inflamada, quando a próstata está grande, quando teve algum problema com a próstata, tipo, o indivíduo andou de cavalo o dia inteiro, pode subir o PSA. Se o indivíduo tiver uma ejaculação na noite anterior, pode elevar um pouquinho o PSA. Por isso que existe um preparo para colher o PSA antes do indivíduo colher o PSA, para justamente evitar algumas situações, até bebida alcoólica no dia anterior. Então é um dado, o número do PSA, que precisa ser avaliado pelo especialista. E às vezes não é qualquer médico que consegue avaliar o PSA, até porque precisa avaliar juntamente com o exame digital da próstata. Falamos da hiperplasia prostática benigna, que pode levar até uma retenção urinária e uma alteração de função vesical pela obstrução causada pela próstata grande. E nesses casos, o tratamento é totalmente diferente de como é feito o tratamento para o câncer da próstata. Então, o tratamento do aumento benigno da próstata pode ser feito com medicamento inicialmente e com cirurgias endoscópicas, que a gente faz uma desobstrução dessa próstata e libera a uretra prostática para que esse indivíduo tenha um jato satisfatório e um esvaziamento da bexiga natural, certo? São tratamentos diferenciados. O câncer tem um tipo de tratamento e a doença benigna tem outro tipo de tratamento. Tá? Falar um pouquinho das doenças inflamatórias da próstata. A próstata também tem as prostatites, que podem ser agudas, que inclusive indivíduos jovens podem ter, né? O indivíduo com 30 anos pode ter uma dor pélvica com dificuldade para urinar, e é uma inflamação da próstata, causada normalmente por uma infecção urinária baixa do homem, que precisa ser tratado. Às vezes o indivíduo jovem acha que ele não pode ter problema na próstata, ele pode. Então, se você tiver um sintoma urinário, de obstrução para urinar, de dor para ejacular, são sintomas relacionados à próstata. Em indivíduos mais jovens, isso também pode acontecer e deve ser procurado um urologista para que faça esse tratamento. E a próstata ela pode inflamar agudamente, que aí tem febre, tem uma dor importante pélvica, ou pode inflamar cronicamente, que aí você pode ter elevações do PSA relacionados a uma inflamação crônica da próstata, que precisa ser tratado e acompanhado com um urologista também, sendo tratado diferente do câncer e da hiperplasia prostática benigna. E as doenças inflamatórias, elas não estão diretamente relacionadas a câncer. Elas são doenças inflamatórias que precisam ser tratadas e acompanhadas também. Além da
Câncer de próstata, que a gente avalia, faz o rastreamento, doença benigna da próstata, as inflamações que podem ter na próstata. A gente também vê na consulta do Novembro Azul a disfunção erétil, que esses homens mais maduros, a partir dos 50 anos, já têm algum grau, né, já, às vezes, de disfunção erétil, que é a dificuldade para ter uma ereção. E às vezes isso está relacionado com a parte hormonal dele, que a testosterona já está baixa também. Então isso tudo pode ser avaliado também nessa consulta do Novembro Azul. Pode tratar a disfunção erétil, pode fazer a avaliação hormonal, ver se ele precisa de alguma reposição, falar sobre a saúde dele. Né? A saúde sexual do homem também é importante, traz qualidade de vida para ele. Né? E às vezes ele pensa que vai só olhar a próstata, não é. A consulta do Novembro Azul, como a gente falou, é uma mudança comportamental nos dias de hoje, uma mudança de qualidade de vida. Então, isso tudo vai ser conversado na consulta urológica. Pode ser assim? Então, eu vou sugerir até que a gente assista ao vídeo que está no site do Novembro sobre a mudança de qualidade de vida do homem. O Novembro Azul é o mês de conscientização sobre a saúde do homem. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. A próstata é uma glândula localizada abaixo da bexiga, presente apenas nos homens, é responsável pela produção do líquido seminal, que nutre e transporta o espermatozoide. Quais são os fatores de risco para o câncer de próstata? Idade avançada, histórico familiar, obesidade, sedentarismo, alimentação inadequada, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas. Quais são os sintomas? A maioria dos cânceres de próstata cresce lentamente e não causa sintomas. Tumores em estágio mais avançado podem ocasionar dificuldade para urinar, sensação de não conseguir esvaziar completamente a bexiga e presença de sangue na urina. Como prevenir o câncer de próstata? Realize atividade física regularmente. Tenha uma alimentação saudável. Mantenha o peso adequado. Promova boas noites de sono. Evite o tabaco e a bebida alcoólica. Realize consulta e exame médico anualmente ou sempre que necessário. Atenção! Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem procurar o urologista para realizar o exame clínico, laboratorial, e se necessário o exame de toque, para avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos. Faça sua parte, previna-se, tenha uma vida longa e saudável. Eu queria falar também que agora em outubro o governo federal promulgou uma lei que chama Novembrinho Azul, chamando os meninos, a partir dos 12 anos, de fazerem a prevenção com o urologista. Claro que não de doenças na próstata, mas das vacinas, da vacina do HPV, das orientações para as ISTs, da orientação para as doenças que podem acometer o testículo, que podem acometer o pênis, como a fimose, que pode ter uma dificuldade para a ereção inicial, pode ter uma dificuldade para a limpeza do pênis da criança, do adolescente. Então, essa campanha, a partir de outubro desse ano, é justamente para estimular os meninos, assim como as meninas vão no ginecologista desde o início, para o menino ir, para que essa cultura de prevenção venha desde idades mais jovens. Né? O objetivo do governo federal, do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Urologia é exatamente esse: trazer para o consultório do urologista
para que tenha essas orientações de saúde desde a adolescência. Perfeito, doutor Marcos. Vamos dar um destaque, então, a esta lei que oficializa o Novembrinho Azul, né? Esta campanha de promoção da saúde de meninos, de adolescentes. É bom destacar que a Lei 14.694 a ser realizada todos os anos, a partir de agora, tem por objetivo promover ações direcionadas à proteção e à promoção da saúde desses adolescentes de até 15 anos de idade. Atividades preventivas, como o Novembrinho Azul, devem ser uma prioridade na implementação de políticas públicas, pois condições de saúde que dificilmente são percebidas no início podem ser detectadas por meio de atendimento, triagem especializada. E os benefícios, na visão geral, são para os pacientes, para a sociedade, para o sistema de saúde. Esta campanha ela está diretamente relacionada à melhoria do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mais uma vez, sendo referência, sendo destaque, priorizando a nossa sociedade. Durante o mês de novembro, a lei determina que gestores do SUS sejam capacitados sobre a importância do tratamento preventivo para esses adolescentes, a fim de evitar condições mais tarde que venham a ter esses fatores de risco para as doenças na vida adulta. A lei também prevê a formação contínua dos profissionais de saúde. Aqui eu quero dar um destaque e o papel da UNASUS, da ETSUS, da própria Escola de Governança do Estado do Pará, que trabalham com a capacitação dos servidores públicos. E esses profissionais capacitados que estão na linha de frente são as referências para lidar com os adolescentes nessa faixa etária. Bom, pessoal, então eu espero que tenha sido útil esse esclarecimento sobre as abordagens que a gente faz no Novembro Azul. Vocês veem que é muita coisa que precisa ser avaliada, mas o principal, as mensagens que a gente tem que ter é de mudança de qualidade de vida. Saia do sedentarismo, olhe sua saúde de uma forma ampla, não só um estômago adoecido, não só uma próstata, mas olhe se você está acima do peso, olhe sua alimentação, olhe se você está dormindo adequadamente, se você acorda realmente descansado, veja como estão as suas reações no seu dia a dia, no seu trabalho, veja como está a sua reação em casa, se você tem um ambiente familiar saudável, isso é importantíssimo, você ter amor na sua casa, palavras positivas com as crianças, você fazer carinho no seu filho, na sua filha, isso é importante para a saúde. Quando a gente tem um ambiente familiar positivo, um ambiente familiar saudável e um trabalho que a gente goste de estar ali. Que são os dois ambientes que a gente convive mais, em casa e no trabalho. E lembrar que as doenças na próstata precisam ser avaliadas após os 50 anos, porque você pode detectar os problemas no início, e no início a gente consegue curar sem grandes problemas e com chance de cura muito maior do que se você detectar as coisas já numa doença avançada. Então, o convite agora para essa visita no urologista, para ter essas primeiras avaliações sobre a saúde, sobre qualidade de vida, não é mais só para os homens maduros, após os 50 anos. É também para os adolescentes, para conversarem sobre o início de vida sexual, sobre a prevenção das ISTs, sobre as vacinas, sobre as doenças testiculares, doenças no pênis que podem ocorrer e qualquer dúvida que ele tenha para conversar com o seu urologista de confiança. E lembrar os homens maduros que essa prevenção precisa ser feita e que as coisas podem ser detectadas no início e que uma informação que seja realmente mudada na sua vida pode levar à saúde lá na frente e não deixar você adoecer e ter um envelhecimento pleno
trabalhando, curtindo com a sua família, com seus amigos. Bem, estamos encerrando mais um importante evento, uma aula riquíssima de informação. Todas as provocações e reflexões estão lançadas. Embora novembro seja o destaque, estas informações são importantes nos 360 dias do ano. Dr. Marcos, a EGPA é uma escola dos servidores públicos estaduais e municipais. Porém, enquanto educadores, gestores, profissionais que defendem a educação, defendemos como uma casa do conhecimento, que deve chegar a todos. Esse formato de evento nos permite chegar em toda a população. Nosso sincero agradecimento. Muito obrigado por nos ofertar uma hora valiosa do seu tempo e compartilhar todas as experiências em educar e cuidar. Nosso sincero agradecimento em nome do nosso governador, Helder Barbalho, e o nosso diretor-geral, Elvio Arruda. Aos que nos assistem, este conteúdo ficará disponível em nossa plataforma educacional, gratuito. Então, convido a todos a compartilharem. Esta informação deve chegar a todos, porque cuida da nossa saúde. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Fala, meu campeão! Conta pra mim, você tá se cuidando, amigão? Você sabia que nós homens temos 40% mais chances de morrer por problemas do coração? E que também vivemos, em média, 7 anos a menos que as mulheres, irmão? Então bora se cuidar, o SUS tá aí pra nos ajudar. Vá até a unidade básica de saúde mais próxima de onde você mora e faça consultas de rotina, sem preconceito, porque essa partida não pode terminar desse jeito. O craque do jogo é o homem que se cuida de novembro a novembro, falou? Então bora se cuidar e marcar junto esse gol?